Xangô, oh meu pai, oh Piaro, Oxóssi caçador. Eu aço, eu aço. Boboboia, chumaré, boboboia. A totó, ajuverô, a totó, maluaê. É tempo, será tempo. É tempo, será tempo. É barra. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um dia, edificando os 21 dias de lives de resistências de terreiro. Hoje vamos receber a nossa querida, já está aqui, Kilsan. Mãe querida, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Que delícia recebê-la, que satisfação. Que delícia, que prazer. Pai Sidney, é uma honra estar aqui dentro de um evento tão fantástico que o senhor criou, esses 21 dias. Maravilhoso, parabéns, a sua bênção, Motumbá. Xangô abençoe a bênção, Motumbá Xé Motumbá, minha mãe, minha irmã, minha amiga, minha referência. Estou muito feliz, ó, já estou tomado por um negócio. Adoro! Eu também! Agora... Imagina, né, a felicidade, porque junta tudo, junta amizade, junta irmandade, junta pai, mãe, é uma felicidade tremenda, a família, não é? Então é uma honra, gratidão e, nossa, que emoção, feliz demais. E pai, olha só, eu tô vindo de uma live com Conceição Evaristo, depois de uma peça teatral em Submissas Negras Vozes, e foi a coisa mais emocionante, mais linda, a ancestralidade já ali fervendo. Aí agora eu chego aqui, poxa vida, que coisa mais maravilhosa, com esse seu axé, é bom demais, gratidão. Que sábado delicioso, que sábado delicioso. Deixa eu falar um pouquinho. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece que o Sandy Oliveira é uma grande referência para todos nós, uma militante, não é? Uma ativista negra, com uma longa jornada, não é? Em defesa dos direitos humanos, na luta antirracista, na luta pelas religiões de matriz africana, que o Sandy Oliveira ela é de Santo André. Ela tem mestrado em psicologia e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo. É também especialista em educação especial. Enfim, tem um vasto currículo, não é? Mas todos nós a conhecemos também como a grande escritora que ela é. Escritora, palestrante, atriz, dançarina, poetisa, não é? Quer dizer, então, essa flecha única, filha de Oxóssi, essa flecha única, com vários alvos, não é? Ela tem, em 2009,
nós fomos presenteados com Omaobá, Histórias de Princesas. Em 2013, fomos presenteados com O Mundo no Black Power de Taió. Em 2014, fomos presenteados com o Mar que Banha a Ilha de Goré. E livros todos premiados, livros integrados, não é? O Plano Nacional da Biblioteca Escolar. Então, não é? Mãe Quilção Oliveira, porque ela é uma mulher de terreiro, ela é uma mulher de axé, e é uma grande referência para nós, para os nossos jovens, para nossas crianças. É uma incansável, não é? Quer dizer, Quilção Oliveira é uma força incansável. Então, eu estou assim, não é? Embasbacado. Porque, não é? Esses encontros, não é, com os nossos irmãos e irmãs de luta, não é? Eles têm sido, em alguma medida, restauradores, não é? Em tempos tão difíceis, a gente poder olhar, não é, para a nossa cabaça útera, como a senhora diz, ancestral, preta, não é? Quer dizer, é extremamente restaurador. Seja muito bem-vinda, satisfação enorme, não é? E eu gostaria que a senhora começasse, mãe, nos contando um pouco a sua história com o terreiro, esse reencontro ancestral, o retorno ao terreiro, um pouco das suas vivências de terreiro para nós. Vai ser um prazer tecer essa conversa com o senhor e com todos e todos que estão aqui nessa noite. Uma honra, gratidão. Eu fui dada como louca quando criança, porque eu venho de uma... Eu ouvia, via, tudo intensamente, não tinha diferença entre Orum e Aiê para mim. O Orum estava no Aiê e fim de papo. Só que não havia esse entendimento, né? Imagina, eu sou de 1965. Com 2 anos, a minha mãe já dizia que eu falava coisas que eu via, etc. Imagina, naquela época, 1967, né? E, num determinado momento, eu não dormia mais. Eu não conseguia dormir, porque a minha vida era povoada de seres, de espíritos. Eu conversava, e era uma coisa muito, muito, muito puxada. Porque Babacide, não imagina que eu sabia todas as pessoas que iam fazer a sua passagem. Então, comecei assim. E minha mãe, assim, não dava conta, né? O que está acontecendo? E eu ficava apavorada, eu ficava agitada. E minha mãe me levava para médicos. Até que, quando eu fiz 6 anos, minha mãe me levou para um outro médico, uma tentativa, e o médico disse que os últimos 3 haviam dito que eu estava esquizofrênica, que eu ia precisar ser internada e tal. Meu pai foi trabalhar muito triste naquele dia. Ele trabalhava na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo, e ele chega lá e ele era um capa amarela. Ele chegou a ser chefia lá. E ele conversando, ele lá no trabalho dele, um das pessoas que trabalhavam com ele procurou ele e disse: "Ô chefe, o senhor está triste hoje, o que está acontecendo?" E ele contou. E a gente não consegue, não aguenta mais levar para médico, e agora eles estão dizendo que tem que internar. Como que eu vou internar minha filha, minha primogênita? Não tem cabimento. E ele disse assim: "Olha, eu não sei se o senhor acredita nessas coisas, mas eu frequento um centro de Umbanda em São Mateus, e sexta-feira vai ter gira, vai ter roda, vai ter gira lá. Vamos comigo? Vamos comigo, chefe? Vai, leva ela, fala com a sua esposa. Eu sempre vou com a minha esposa, eu faço parte de lá. Vamos conhecer. Dê essa chance para a menina."
E meu pai chegou em casa, conversou com a minha mãe e eles, ok. Meu avô era do candomblé, mas a minha avó não. Então a minha avó era católica e ela não deixava as filhas irem para a religião do companheiro dela, do marido dela. Então tinha essa diferença. E aí, então minha mãe e meu pai foram criados como meu pai foi coroinha, igreja católica, minha mãe era filha de Maria junto com a avó, mas a minha mãe ela sempre pendia para o lado do meu avô que contava as histórias, passava para ela rezas, coisas desse tipo. E aí ela aceitou a ideia, foram os dois naquele terreiro. E aí chegando lá, em determinado momento, eu abro os olhos, eu tinha a sensação que tinha dormido. E aí eu abro os olhos, vejo minha mãe e meu pai agachados no meio do terreiro e vejo aquele monte de pessoas ali, né, em pé e olhando para mim, algumas com o corpo meio curvado, parecendo idosos, bem curvadinhos. Eu só sei que a única frase que eu disse foi a seguinte: eu dormi, mãe? E o pai de santo do lugar falou assim: filha, agora você acordou. Eu tinha dado caboclo. Meu caboclo é o caboclo Tupinambá. Eu dei o caboclo com 6 anos de idade. Com 12 anos, eu atendia aqui na minha casa, na casa do meu pai, na Avenida Brasil, já formava fila para ser atendida. Então, eu começo na Umbanda, fiquei 27 anos na Umbanda, e na Umbanda nunca eu recebi o que eles chamavam de orixá, eu sempre recebi o meu caboclo, meu preto velho, minha preta velha Maria Redonda, meu caboclo Tupinambá, marinheiro, minha baiana Maria Quitéria, né? Eu recebi as entidades. E Oxóssi dizia para mim, porque ele falava muito comigo quando eu era pequena, e ele dizia que eu ia para um lugar, mas esse lugar eu ia ficar só por um tempo. E quando eu fiz meus 15, 16 anos, ele começou a me pressionar e dizendo que o caminho era o candomblé. Numa época que eu olhava e não via terreiros de candomblé em Santo André, eu não conhecia terreiros de candomblé, olhava, era tudo muito misterioso ainda, era muito reservado, né? Então eu perguntava para o meu pai: conhece, pai? Pai, não sei, dá medo dessas coisas. Então o candomblé ainda era muito temido naquela época e causava um estranhamento, até em mim, a minha pessoa ficava muito, gente, mas como que eu vou? Mas o Oxóssi está falando, meu pai está falando, meu pai está falando. E aí eu assisti uma palestra em Santo André, num determinado dia, com a mãe Silvia de Oxalá, do Axé Ileobá, no Jabaquara. E eu fiquei encantada com aquela palestra daquela mulher que falava, daquela mulher feminista, e que falava com uma força tamanha, né? Sobre os orixás, sobre Oxalá, sobre Oxum, enfim, no dia dessa palestra. E eu acabei indo lá no terreiro dela. No começo, eu fiquei 2 anos como coordenadora pedagógica do Axé Ileobá. Então, organizava as vindas dos colégios católicos, normalmente, pro Ilê Axé, né? Que fica no Jabaquara, tombado pelo patrimônio histórico. Então, as escolas católicas iam muito para lá em seus projetos de religião ou religiosidade, então levavam para visitar a área externa, a parte do mato, a área interna. Então eu separava com a mãe Silvia quais seriam os quartos a serem visitados. Então, o quarto de Oxalá, a gente costumava abrir para ser visitado pelas pessoas, né? Pelas crianças, jovens, pelos profissionais da educação que iam junto. E assim foi indo até que eu fui iniciada com Mãe Silvia de Oxalá. Fiquei alguns anos ali, algum tempo ali, e depois eu fui para o Ilê Axé. Não fui sair de lá, primeiramente, por questões várias,
que não vem ao caso contar, e fui para Brasília. Fui levada para Brasília por uma eterna irmã de santo que fez a sua passagem no mês passado, que é a Marli de Ogum. E essa Marli de Ogum, para mim, era algo muito especial. Ela descobriu o Pai Lilico de Oxum, em Brasília, e eu fui para lá. E começamos uns anos de namoro, e fica com aquilo, conhecendo a casa tal. E o Pai Lilico diz, filha, eu acho que você não é para mim. Você é para o meu filho de Logum Edé, que ele faz psicologia, mestrado, a cabeça de vocês ele é muito parecida e eu estou achando que é lá. Tá bom, eu quero o senhor, eu queria o senhor, mas se o senhor está dizendo que é o seu filho, ok. Fomos para os jogos, tal. Fui com o filho dele e fiquei lá vários anos. O filho faleceu e eu volto a ser cuidada pelo meu avô de santo, que agora vai, com certeza, dar minha obrigação de 21 anos, que eu estou atrasada com essa obrigação. Achei que fosse conseguir juntar um dinheiro legal o ano passado, e o ano passado que eu tinha uma agenda bastante extensa, e falei, vou juntar esse dinheiro, quando chegar 2021, estarei dando a minha obrigação de 21. E não foi possível, porque perdi todas as minhas agendas com a pandemia, né? E isso não aconteceu só comigo, aconteceu com tudo quanto é artista, né? Que vive de cachês, enfim, das suas apresentações. E aí eu não consegui. Espero conseguir isso esse ano, para que o ano que vem eu consiga finalmente dar essa minha obrigação de 21 anos. Então, eu sou Odete Oju, né? Os olhos de Oxóssi, aqui na Terra. É o nome como eu sou conhecida dentro do Ilê. E tenho tido uma vida, portanto, dedicada à espiritualidade, né? Eu começo a atender, portanto, com o meu caboclo, quando eu tinha 12 anos, e nesse momento também eu já começava a fazer. Oxóssi, ele é muito danado, né? Oxóssi é um orixá que, para mim, ele é incrível, né? Para além de ter uma particularidade, Babá Sidney, que eu adoro em Oxóssi, que é o seguinte: na hora da morte, muitos orixás não querem ficar do lado do filho vendo a morte acontecer, né? A morte dominar, chegar, enfim. E Oxóssi, a gente sabe que ele é esse orixá que, na hora que o filho vai dar o último suspiro, o filho ou a filha não sente essa dor da morte no último suspiro, porque Oxóssi vem e toma conta do corpo da gente, para que a gente não sinta dor, para que a gente faça a passagem como ele, encantada. A gente não diz que Oxóssi morreu, que Oxóssi... A gente diz que ele se encantou. E é esse o caminho que ele nos ensinou. Oxóssi se encantou, seus filhos se encantam, e ele vem e dá esse último respiro. Ele não deixa a gente ver essa passagem, essa morte. Então, para mim, esse pai é qualquer coisa de maluca que eu tenho por ele, de paixão, porque é aquela figura que, aparentemente, ele não está nem aí, não está colado com a gente não no cotidiano. Ele vê tudo, mas ele não está ali, não. Ele está para se fazer nas coisas dele, mas a hora que a gente grita, a hora que a gente fala, opa, ele chega. Então, ele é certeiro, né? Então, eu tenho aprendido muito com ele, e eu costumo dizer que eu fui criada por 3 homens que fizeram parte da minha vida, assim, de parte da minha vida, né? Porque depois a gente vai ficando mais madura e tem algumas coisas da sensibilidade da gente que vai perdendo, porque a gente começa a praguejar, começa a achar que, mas eu tenho que dar conta disso, na juventude da gente, né? E a gente vai perdendo certa sensibilidade para as coisas. E foi o que aconteceu. Eu costumo dizer que eu fui criada por 3 homens. O meu pai carnal, está vivo até hoje, com 84 anos,
que é o CCA, o Genarino de Oliveira, meu pai, Oxóssi, e o meu pai, Caboclo Tupinambá. Esses três forjaram a minha identidade de uma forma tremenda, porque sempre muito juntos e didaticamente falando, apontando os caminhos, as necessidades. E Mãe Oxum, eu sabia dela presente na minha infância, mas eu não tinha um contato direto com ela, não tinha. Esse contato, ele foi acontecer muito mais com ela por volta dos meus 30 anos de idade. Quem tomou conta sempre e veio com orientações foi sempre Oxóssi e Caboclo Tupinambá, os dois. Então, eu digo que eu fui criada por três homens que foram forjando o meu jeito de ser, minha identidade, vai por aqui, não vai por ali, coisas dessa natureza. E também Oxóssi sempre me mostrou uma perspectiva muito aberta da vida e do universo, porque ao mesmo tempo que eu estava na Umbanda, eu também tinha umas questões já focadas nas terapias. Então, em Santo André, tinha uma casa chamada Xambala. Era um espaço esotérico chamado Xambala. E aquele espaço eu frequentava também com a minha mãe. E lá eu me formei em cursos diversos e já começava também a atender. Então, esse é um lado que as pessoas pouco sabem de mim, pai Sidney, que é essa questão já do atendimento que vem da minha puberdade, né, com aquele sagrado que eu carregava. Então, e carrego, né? Então, isso para mim é algo muito importante, porque me conectou. Foi quando eu acordei naquele meio daquele centro de Umbanda de Pai Benedito de São Mateus, eu continuei ali, minha mãe e meu pai passaram a me levar todas as semanas para aquela roda, para aquela gira, e eu fui me desenvolvendo ali, né, espiritualmente, e na verdade, aquele contato meio que desequilibrado das informações que vinham até mim, do que eu via, né, em todos os lugares que eu ia, elas ficaram controladas. Então, isso foi algo que foi incrível, porque eu voltei a dormir, né, como uma criança, precisa dormir, etc. E as coisas foram se ficando mais regularizadas, vamos dizer assim. Só que eu continuei a ter os mesmos tipos de sensação. E isso é uma questão da minha espiritualidade mesmo, né? Então, eu continuo sabendo quem vai fazer a sua passagem. E o mais difícil para mim foi quando eu soube da minha mãe, né? Que a passagem dela iria acontecer de qualquer jeito. E apesar de tudo, de tudo que eu fazia, era um fato. Eu sabia que ia acontecer e fui tentando fazer a vida dela ficar um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. E a preparando, porque a minha mãe sempre teve muito medo da passagem, da morte. Então ela dizia isso o tempo todo: eu não quero morrer, eu não vou morrer. E quando o câncer atingiu diretamente o corpo dela, o corpo físico dela, era o grande medo. Ela dizia: eu não vou dormir porque eu tenho medo de morrer dormindo, né? E eu comecei a conversar muito com ela que seria que a morte dormindo é a melhor forma, eu penso, eu entendo, de fazer a passagem. E eu fui preparando esse corpo dela, essa consciência dela, e ela morreu dormindo. Ela morreu dormindo. E eu fui acordá-la para a última sessão de quimioterapia e ela já estava com os olhos virando. E eu ainda soquei o coração dela, né? Porque ela apagou mesmo. Eu soquei o coração, ela voltou, respirou, mas os olhos não abriram. Ela já estava indo, fazendo a passagem dela e fez a passagem dela. Então, eu penso que foi uma dádiva muito grande
esse momento de 1 ano e 15 meses que Orixá me preparou para a passagem dela. Foi um ano que eu fiquei muito com ela. Eu não tinha problemas de largar meu serviço em Diadema, que eu era gestora, e eu me explicava com chefia. Quando dava 5 minutos, eu estava em casa, em Santo André, cuidava dela, dava beijo, voltava lá para o serviço ou não quero mais saber de trabalhar, e chefe Kill, tem que ter paciência, calma, não é assim. Então, foi todo um processo de um aprendizado tão gigantesco, com o apoio de pessoas, mas também com o apoio da ancestralidade. Então, foi uma maturidade que eu peguei tão grande no sentido de poder acompanhar esse processo e formar minha mãe no sentido de preparar a mente dela para essa passagem. E eu acho muito importante compartilhar um ensinamento. O senhor que é do Candomblé sabe, assim como outras pessoas que estão nos assistindo, que a gente consegue até driblar a morte, essa passagem, a gente consegue jogar para frente. Eu fui fazendo exatamente isso, tentando, e chegou o momento que não dava mais, porque a gente entende que o sofrimento da pessoa, que aquela pessoa não merece estar vivendo com tantas dores, sentindo tão mal, tão aprisionada, né? E que aquele apego que a gente tem é o apego ao físico da pessoa, assim, né? Chega um momento que a gente precisa pensar naquela pessoa, ok? Então, isso para mim foi de um aprendizado tão grande, tão grande. E quando Yansan me avisou da passagem da minha mãe, eu estava cumprindo uma agenda no Rio de Janeiro. Eu estava dentro de um apartamento, de um hotel, antes da minha ação, e ela veio e avisou o que ia acontecer. E eu, prestes a entrar em cena, não tinha como retornar para Santo André, eu estava no Rio de Janeiro, e eu lembro que eu derrubei todo aquele quarto de hotel. Eu derrubei tudo. Eu fui derrubando, eu fui puxando o colchão, eu fui ficando num desespero e eu gritava e eu comecei a ligar para Pai de Santo, para todo mundo. Vocês têm que ser meus braços, meus olhos agora que eu não tô aí e eu preciso dar conta porque eu só vou conseguir chegar aí à noite. E foi uma coisa assim que Oxóssi veio e me acolheu. Eu respirei. Fui para minha agenda, peguei o avião, cheguei em Santo André e ainda consegui ficar 1 semana com a minha mãe, né? Antes da passagem dela. Por que eu acho importante falar isso, né? Que ancestralidade, ela é vida e ancestralidade salva a gente de todas as formas. Ancestralidade ensina a gente. Você não pode jamais querer comparar uma criança de 5 anos do candomblé com uma criança que não faz parte do candomblé. É incomparável. Porque o que uma criança de 5 anos com vivência de candomblé é capaz de filosofar sobre a vida, nenhuma outra criança consegue fazer no nível de profundidade que uma criança de candomblé consegue fazer. Imagine um adulto. Então, orixá é força, orixá é poder, orixá nos centra e nos coloca diante das verdades. E a gente tem que enfrentar as verdades, porque as verdades que os orixás nos colocam à frente da gente no dia a dia são as verdades que são rituais de passagem, né? Ou você vai dar conta de pegar isso pela mão e fazer, ou você não vai pegar pela mão e não vai fazer, mas também não vai passar. Eu estou muito feliz por ouvi-la e por ouvir esse... Enfim, né? São testemunhos, né? São narrativas muito pessoais, não é? E eu agradeço pela generosidade, mãe, de partilha. E eu tenho, a senhora sabe, a senhora me acompanha, eu tenho clamado, acho que clamado, pedido, tentado criar uma cultura que para nós já é muito comum. Quando a senhora diz, Inhansã veio e me avisou.
Depois a senhora diz, eu tinha um espetáculo. Orixá é inteligência universal, eles sabem tudo. Orixá não é burro, não é retardado, Orixá sabe tudo. Eu tinha um espetáculo, portanto, Oxóssi veio, num primeiro momento, me pegou aquela tempestade, aquela ventania de Inhaçã. Depois, no segundo momento, Oxóssi veio, me acalmou e possibilitou que eu cumprisse algo que é também importante para mim, a minha carreira, não é? Enfim, um compromisso. Então, esse depoimento, ele é fundamental que fique registrado aqui. Porque esse depoimento é o depoimento de quem? É de uma mulher de axé. É de uma mulher que vive 24 horas como uma mulher de axé. Uma mulher que ouve orixá, que recebe orixá, recados de orixá, que recebe conforto do seu orixá. É importante, é fundamental, as pessoas precisam saber que nós somos pessoas de axé. Que Xangô fala comigo, que Oxóssi fala com a senhora, que Inhaçã fala com a senhora, que Exu fala conosco, que nós temos, não é? Essa ancestralidade conosco. Quer dizer, esse testemunho é maravilhoso. Por que Inhaçã foi avisar? Inhaçã foi avisar porque ela é a senhora da ancestralidade. Então, ela foi lhe dizer, falou, olha, filha, mamãe vai ocupar um lugar de ancestral. E depois Oxóssi. O Oriki diz, Axexê Mojuba, Odearole Lobiuá. Princípio dos princípios. Odearole foi quem nos trouxe ao mundo. Então, Oxóssi vem, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem, vai doer, mas tá tudo bem. E ainda teve um tempo de voltar para casa e ter uma semana, né, de uma suposta despedida. É lindo isso, não é? Quer dizer, nós somos de axé, precisamos viver como pessoas de axé, estar com ouvidos abertos. Não é, mãe? Ouvidos abertos, olhos abertos, cada poro do corpo aberto, entender aquela borboleta que começa a girar na frente da gente, entender aquele beija-flor que de repente ele vem na face da gente e fica ali, entender a pluma, né? A peninha de uma pomba que vem plainando e passa pela gente e às vezes gruda na gente aquela pena. Como assim? Qual a probabilidade daquilo acontecer? Né? Uma em 100, quer dizer, uma em 1000. Talvez nem isso. E se acontece, você está conectada. Por que as árvores, o vento está batendo? Por que as folhas estão se mexendo desse jeito e parece que tudo ficou em câmera lenta? Aí você bota reparo. Aí você olha para os lados. É isso. Se orixá e natureza, eles se comunicam através de nós pela natureza, pelos seres da natureza, pelos animais, pelas folhas, pelo jeito que o vento vem, que a brisa vem e você fala, você sente um arrepio e você olha do lado, você começa, opa, peraí, que isso, ele tá falando, alguém tá falando comigo. Você se conecta. É exatamente isso. Né? Então, para mim, esses depoimentos, eles são fundamentais. Porque a gente vê outras religiões, o povo fazendo questão, o povo faz questão de testemunhar. E por que a gente vai esconder? Né? Eu sempre testemunhei, eu sempre dei conta de contar as coisas mirabolantes, né? Porque orixá é vida, é fartura, é abundância, é comunicação. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão lá, eles estão aqui com a gente o tempo todo. E isso é fundamental. O Omobá, Babá Sidney, esse livro aqui, ele foi escrito, as madrinhas dele são Oxum e Yansan. Elas determinaram as histórias e o jeito de contar essas histórias. E como colocá-las. Elas não queriam colocar as meninas e nem adultas. É um misto entre criança e jovenzinha,
e chamá-las de princesa, porque elas queriam atingir exatamente esse público que esse livro veio atingir no espaço escolar, inclusive. Então, era uma estratégia das duas. E aí eu consigo ver que esse livro tem 11 anos de idade e os prêmios incríveis que ele já ganhou, né? É um livro que, por 2 anos consecutivos, ele representou o Brasil na maior feira de literatura infantil e juvenil. Nunca um livro repetiu 2 anos em seguida, representando um determinado país. O MOBA foi o primeiro. Então, é a confiança, é a fé em quem trouxe, na ancestralidade. Elas trouxeram, elas carregam esse material, porque é isso. Eu, na minha parca inteligência limitada de seres humanos, que por mais que nós estejamos nesse meio, nós também fomos para uma academia e as coisas às vezes precisam ser comprovadas, a gente precisa A mais B dá o quê? Quando eu recebi os textos e eu fui escrevendo, estava numa forma muito coloquial para mim. E aí, o que eu fiz? Eu reescrevi cada conto. E aí, eu mandava para as editoras e nenhuma editora aceitava. E eu dizia, gente, mas o que está acontecendo, mães? Vocês trouxeram as histórias. Uai, se vocês trouxeram, o caminho tinha que estar aberto. Por que nenhuma editora aceita? Me devolvem sempre com respostas que não vão publicar e tal. Qual é a história? E aí, eu comecei a rodar jogo de búzios de pais e mães de santo. Rio de Janeiro, Bahia. Comecei, São Paulo. E aí eles disseram, tem alguma coisa nos textos. Não, elas me mandaram os textos. O tempo passou tanto que eu não me lembrava que eu tinha alterado por minha vontade, colocando numa norma culta a forma que elas tinham trazido para mim. Conforme eu fui juntando o quebra-cabeça dos jogos e eles me falando, e o Mia falou assim, presta atenção que você tem coisa errada nesses textos. Tem coisa errada, elas estão falando que tem coisa errada. Foi a mais explícita para mim em termos de resposta. E um dia eu cheguei em casa e captei. Eu falei, gente, mas eu mudei o texto. Eu mudei. Fui procurar nas minhas papeladas, porque eu escrevo à mão, né? Depois eu jogo para o computador. Achei toda a sequência, os cadernos que eu fui colocando a sequência desses mitos narrados. E aí eu achei o original e boto de novo com aquelas palavras, tipo, várias vezes repetido na mesma linha, aquilo que a gente vai limpando. Eu tinha tirado tudo isso, eu limpei o texto, eu fiz uma revisão e mandei dentro da norma culta. Quando eu jogo ele para o original, de novo, encaminhei, veio a Masa. Logo de cara, aceitando o material. E aí eu torci, eu falei, bom, aí não serei eu fazendo, né? Ela vai passar por uma revisão, toda editora passa por uma revisão. Isso é a minha cabeça, ó, né? 2 lados da gente. A minha cabeça vai passar por uma revisão e tal. Bom, o livro saiu quando a editora me manda um livro que só olha como ficou, que eu recebo, vou direto nos textos, né? Vou lá olhar, que eu olho. Gente, mas a editora deixou daquele jeito. Aí eu liguei para a Masa. Falei, Masa, mas cadê a revisão que o Sam, aqui nesses textos que você escreveu, a oralidade africana está presente. É a oralidade. A gente lê a sua história parecendo que alguém está contando a história para a gente. Aqui pertinho, no dia a dia. Essa é a glória dos seus textos desse livro. A minha opção foi deixar. E os prêmios que ele ganhou, 2 prêmios que esse livro ganhou, são prêmios voltados para a oralidade na escrita. Então, para que a gente que tem orixá, vai permanecer teimando com eles?
e com elas. Eles sabem o que fazem, ainda que a gente não dê conta de compreender na nossa limitação de consciência, é sempre o melhor caminho seguir. Então, eu sigo o fluxo. Fala para eu fazer, eu faço. Fala para eu não ir, não faço. Estou indo trabalhar, cuidado, não vai. Eu não vou e justifico. Ó, não vou, não estou bem. Enfim, se sabe das minhas paradas, eu já digo, ó, fui aconselhada a não ir mesmo e não vou peitar. E é assim que eu levo a minha vida. Tudo em cima de um jogo, tudo confirmando. É para ir, não é para falar, não é para participar dessa live, não é. É tudo assim. É na consulta, no tete a tete com eles. E isso salva a vida da gente, né? Axé, é isso mesmo. Tem um Importantíssimo depoimento de uma mulher preta de axé. Eu tenho dito isso, axé. não é, mãe? Nós sabemos, a senhora, nós sabemos, nós temos a vitalidade ancestral, nós temos a magia mais poderosa do universo, nós temos orientações, nós somos cuidados, nós somos guardados. Não é? Quer dizer, a profecia para o século XIX é que nós nem existiríamos mais, o Brasil seria totalmente branco. Já na primeira metade do século XIX, a profecia dos higienistas é que nós nem existiríamos mais e nós estamos aqui como reis, E, como rainhas. e estamos aqui graças à inteligência das grandes sacerdotisas negras africanas que tiveram a graça de criar no território brasileiro o candomblé, unindo pessoas não mais pelo sangue, de forma consanguínea, já que a escravização separou parentes, famílias, mas agora pensar neste território do candomblé como uma possibilidade de cura e de recriar o conceito de família. Agora, família, a partir dessa espiritualidade, dessa ancestralidade, nos ligando e curando negros e negras que estavam se matando a rodo, porque tiveram a consciência, desde sempre, com certeza, né, desde que começaram a ser laçados lá no continente africano, de que não voltariam mais para sua terra e que aqui o destino seria de puro sofrimento e comiam terra para se matar. E essas mulheres, para tirar aqueles homens e mulheres e crianças daquela situação que a gente conhece como banzo, e que muitas vezes as pessoas associam o banzo à depressão, é muito mais essa depressão, esse banzo, é a saudade de algo que você sabe que jamais terá e que a vida está fadada a um determinado sofrimento. Eu vou comer terra, já que eu não volto para o meu continente africano, eu vou comer terra e vou me matar para voltar para a terra. Então, isso tem uma coisa tão profunda, e essas mulheres, essas sacerdotisas, as nossas ancestrais, elas tiveram uma inteligência estratégica potente que só quem veio do berço da humanidade poderia ter tido. Então, eu tenho que dizer isso. África, berço da humanidade, né? Comprovadamente já comprovado pelos cientistas. Eu estou no MNU desde a década de 80. MNU foi criado em 1979. Em 1980 eu estava no MNU e continuo no Movimento Negro Unificado. E lá, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Milton, esse povo traduzia os textos de Sheikh Anta Diop. Eu conheço Sheikh Anta Diop desde a década de 80, estudando os livros e os textos traduzidos por esses grandes militantes. Então, não é qualquer coisa. E lá ele já dizia que a humanidade começou no continente africano, pautada em documentos africanos, né? E traduzidos ali naquele grupo, um grupinho de pessoas que fazia parte do MNU, e eu sempre fiz parte do GT Balogum, coordenado por Adomaire Ilma, aqui em São Bernardo do Campo, tá? Então, a gente tinha contato com essas informações.
Portanto, o meu trabalho, pautado na afrocentricidade, né, ele vem do magistério de segundo grau que eu fiz. Eu peguei a primeira turma para dar aula em 1985. Eu estava no segundo ano do magistério e fui para um estágio e no final acabei ficando à frente da sala de aula. Então, o meu trabalho ele sempre foi pautado na questão racial. Quando eu fui para o Feminina, o grupo feminista, eu estava com 17 anos, então meu trabalho começou a ser pautado nas questões de raça e gênero. A minha parte artística foi a primeira que eu tive contato, porque com 6 anos eu estava no balé clássico, com 12 eu dava aula de baby class para bebezinho. Aí eu só pude entrar no jazz, a minha intenção era entrar no jazz, mas o balé clássico era o único que eu podia fazer, e minha mãe falou, ou você faz isso ou você fica em casa. Jazz é só quando você tiver 12 anos. Eu falei, então eu vou fazer balé clássico. No final, estudei 18 anos de balé clássico, né? Fui para fora. Bom, enfim, com 12 fui para o jazz, depois fui para o contemporâneo. Com 15 eu cheguei na dança afro, lá na Unidos do Peruche, com o professor Marcelo, que foi ao Ló há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Marcelo de Unidos do Peruche. E foi com ele que eu aprendi, dei os primeiros passos com a dança afro. E desde então, portanto, minha presença artística, minha presença pedagógica, né, no campo da educação, ela sempre foi cruzada, ela sempre foi cruzada pelas questões de raça e pelas questões de gênero. E nas questões de raça, eu abro um parênteses na questão, inclusive, da ancestralidade, que sempre carreguei isso comigo. Então, eu costumo dizer que eu sempre fui uma mulher de axé, professora, uma mulher de axé, diretora de escolas, uma mulher de axé, gestora, por 15 anos na Secretaria de Educação de Diadema, em São Paulo. Eu sempre levei a questão da orixalidade, né, de orixás de ancestrais, como respeito básico e fundante para qualquer pessoa enfrentando qualquer chefia, qualquer grupo de profissionais da educação, que a macumbeira não pode ser chefe, a macumbeira não pode ser gestora, e esse assunto, dentro do projeto da Cor da Cultura, os 2 vídeos, Mojubá, o 1 e o 2, era o que professor nenhum queria chegar perto, e, mas eu sou gestora, nós vamos ter formação sobre isso. Mojubá 1, Mojubá 2. Sim, a rede de Diadema vai ter sim. Então, são questões que é o seguinte, quando nós somos uma mulher de axé, um homem de axé, a gente precisa representar com verdade. Porque não adianta você esconder os seus fios e você dá onde não sabe de nada, chega lá à noite, você vai lá pro tambor e viver nessa hipocrisia, sendo que o orixá tá vendo tudo. Ou você é um representante dele ou dela, ou você não é ninguém. Então, colocar o ojá na cabeça, é colocar o fio no pescoço, é colocar os contregum quando necessário e vai para onde você tiver que ir, representando. E eu entendo que o orixá salvou a minha vida, porque eu fui uma criança negra marcada pelo racismo. Com 12 anos eu tinha vergonha, eu comecei a ficar com vergonha de mim. E foi por isso que minha mãe mais tarde me colocou no MNU. Ela que me levou para lá, porque ela disse, eu não estou conseguindo cuidar da sua autoestima. E lá foi onde eu ouvi a Domair e Ilma, muito mais o Adomair, falar de uma forma tão encantada de orixá do candomblé, e eu estava na Umbanda. E eu ouvi ali no MNU, no GT Balogum, a Domair falar de uma forma encantada, de apresentar o Moxum, negona, que na Umbanda não apresentava. Hoje que a Umbanda está mostrando alguns orixás pretos, isso é coisa de Rubens Saraceni, que já foi ao Ló, que eu também conheci, era meu amigo, e que começou a tentar entrar com essa
com essa coisa de juntar, de usar imagens do candomblé na Umbanda, porque não tinha isso. Era branco mesmo e fim de papo, não tinha conversa, né? Então, foi lá com a Domair que eu ouvi a Domair falar de uma Oxum negona, bunduda, tetuda, beiçuda, maravilhosa, de cabelo crespo. Foi ali. E ali eu comecei a ficar atenta, pera lá, e fui me envolvendo nas histórias, me envolvendo. E quando a gente cai nos braços de orixá, e a gente começa a entender toda a lógica, o quanto é gigante você saber da sua ancestralidade, o quanto que você não está só, o quanto de grandiosidade que você carrega e a força que esse povo tem junto com a gente não quer mais fazer qualquer outra coisa. Você quer mais honrar toda a sobrevida num primeiro momento e a vida renovada que eles são capazes de trazer para a gente. Então, isso para mim é que importa. É fazer assim como o senhor tem feito, Baba Sidney, com tanta dignidade, que é uma luta, é uma vida, né? É a vida da gente. Essa é a vida. Então, quando eu escrevo, eu estou escrevendo por eles. As minhas histórias, os meus eu escrevo desde 4 anos de idade. Eu escrevo meus livrinhos, que eu achei esse tesouro quando a minha mãe morreu. Ela guardou quase tudo que eu tinha. Eu acho que ela guardou tudo. Desde a minha letrinha garatuja, as bolinhas, e que eu chegava em casa, ela conta a história para a mãe. E ela ia com lápis ou caneta e escrevia o que eu tinha, a história que eu tinha narrado a partir daquelas bolinhas todas. Então, eu tenho esse material porque eu achei depois da passagem da minha mãe. Ela me deixou um tesouro. Então, eu escrevo demais. Só que eu não tiro, se vocês olharem, meu primeiro livro é de 2009 e o meu quarto livro é de 2020. Meu quarto. Só. Orixá fala. Pega aquele texto X. Hã? Será que eu tenho? Não, não lembro disso. Começa a revirar. As gavetas dos cadernos, começa. Acho. Pega aquele texto X. É ele. E aí eu tiro da gaveta e vai chegando. Porque se eu, enquanto mulher negra, não tenho as portas abertas nas editoras de uma forma geral, né? Recebi trocentos convites agora, né? Do final do ano passado para cá, que vou lançar 7 livros esse ano e tô escrevendo 9. Eu tô numa maratona que é um negócio incrível, mas todos os textos que eu já tinha começado e eles disseram esse. Então, aí sim, quando eles falam, eu tiro da gaveta e vou trabalhar, porque eu sei que aí sim é o instrumento deles, é a fala deles, é o que eles querem. E aí eu entendo o porquê que tão poucos livros acaba sendo um rebuliço desse, porque eu fico falando, gente, né? Por quê? Porque é da ancestralidade, é o caminho deles. E só para fechar esse pedaço da minha fala, Baba Sidney, vocês vão ver assim, exclusivo. Não é exclusivo porque eu já mostrei só a capa desse novo livro que vai ser lançado agora em abril. Eu vou mostrar para vocês. Gratidão. Ele é um boneco, tá, gente? Não é o livro. Foi impresso para a gente ver, fazer ajuste nas cores. Então é um bonecão assim, sabe? Mas olha a capa. E a última, a menina que recebe, é a história de um avô, um bisavô que está fazendo 100 anos e ela quer saber com qual penteado ela vai. Aí ela quer saber do penteado dos primos que chegarão lá. E aí começa os primos, só rosto, que o projeto gráfico é meu, então só os rostos das crianças pretas. E a última é a Isha, que é essa aqui. E a Aisha traz o seguinte texto, versinho, tá? Eu sou a Isha,
Aí eu coloco o significado do nome, a tradução, a origem dele e a língua, tá? Então ela diz: eu sou a Isha. Minha virtude é suru, paciência. Aprendo com Ifá que sabedoria espicha não só a vida, mas também a consciência. Então, a ancestralidade ela está presente em absolutamente tudo que eu escrevo. Quando o Akin ele sofre com as violências racistas na escola dos colegas dele e ele vai para casa, deita e sonha, olha quem aparece para ele, né? Tremendo de medo, fica frente a frente com um homem enorme que olhava seriamente para ele. Era alto e forte, um caçador. Em uma das mãos, arco e flecha. No ombro, carregava um coelho e um tatu mortos, enfiados em um pedaço de galho. Seus olhos avermelhados contrastavam com sua pele escura e brilhante. Ao mesmo tempo que sentia medo, Aki não conseguia esconder a admiração diante de uma figura tão bonita e que parecia com ele, com seu avô, com seu pai, até que o silêncio foi quebrado. Quem descende de reis e rainhas como você não pode admitir ser tratado de forma desrespeitosa sem se defender. Você precisa se orgulhar de suas heranças ancestrais, que traz como marcas em seu próprio corpo. Aprenda a se defender. Acorda, menino! Maravilhoso, maravilhoso. Ok, Odé, ok. E me marcou uma fala da senhora, mãe. A senhora disse, não é? E é a mais. Quer dizer, é a nossa verdade, não é? Para nós pretos e pretas, viver é lutar. Não tem outro jeito. O nosso propósito é um propósito de luta, é um propósito de guerra. Para nós, pretos e pretas, viver é lutar. Veja, e é muito interessante, não é? Que veja bem, quem nos acolheu primeiro no Brasil foi uma ancestralidade dos povos originários. A senhora Caboclo Tupinambá. Eu, aos 14 anos, Caboclo Sete Flechas me pegou. Primeiro, então, nós fomos acolhidos por uma ancestralidade brasileira dos povos originários. Depois, essa ancestralidade nos devolve para a África. Para a África. Veja que poesia! Não é que poesia. É poético, é lógico, é muito inteligente, é muito integrado, né? É tudo muito integrado, é tudo muito estratégico, né? É poesia pura que consegue perceber quem para, quem consegue lidar com o tempo, né? Ronilde Yakemi Ribeiro, no livro da pesquisa dela sobre o povo Yoruba, ela diz o seguinte, que é algo que não sai da minha boca nem do meu pensamento, abre aspas, a esteira do tempo anda muito mais para trás do que para frente. Para nós é isso, né? A gente olha o que a ancestralidade nos deixou, é o símbolo de Sankofa, né? Aquele pássaro que olha, quase formando aquele círculo com o rabo, né? Você olha para trás e vê o que é de conhecimento, de cultura, de maravilhas que o povo africano, que os povos africanos construíram e nos deixaram. E você traz para o presente de quem é preto, quem é preta, ser possível. Para mim, a única possibilidade de felicidade que uma pessoa preta tem neste país, racista, estruturadamente racista, é reconhecendo a sua ancestralidade.
Enquanto a pessoa preta não reconhece a sua ancestralidade, esse berço africano poderoso, esse conjunto, essa cosmogonia fantástica que nós temos, enquanto não é reconhecido isso, a pessoa está doente. Sem possibilidade. Não, tem possibilidade, porque para a gente, até na hora de ir, está tendo a possibilidade de reconstruir a história, a sua história, né? Então, para mim, a possibilidade de cura de pretos e pretas no Brasil, única, é olhar e pegar aquilo que melhor fará para ela, para sua saúde física, emocional, espiritual, enfim, pegar esses conhecimentos ancestrais, no presente ser possível, para que no presente ressignifiquemos, para que a gente possa caminhar ou pensar num futuro, né? Nós temos uma dificuldade tremenda de pensar no futuro. E isso fisicamente, a consciência pensando, né? Mas esse futuro, ele pode ser possível, sim, a partir do momento que você se redescobre nos colos da ancestralidade africana e afro-brasileira. De outra forma, você estará tão simplesmente doente, tão somente doente. Para mim é isso. Axé, uma conversa deliciosa, voou. A senhora vai ter de voltar, porque eu tinha muita coisa. Não acredito! Já vamos terminar? Uma hora de conversa deliciosa. Uma aula magna. Uma aula preta, não é? Quer dizer, uma aula de narrativas, de sabedoria ancestral, de uma autêntica cabaça útera ancestral. Não tenho palavras para agradecer. As pessoas estão aqui maravilhadas, me mandando mensagens no WhatsApp. E chegamos a 120 pessoas nos acompanhando. Uau. E isso é importante, esse é o projeto, mãe, a senhora sabe. Eu sou a favor que nós falemos por nós. É isso. As pessoas precisam nos conhecer a partir das nossas narrativas. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós somos felizes, nós temos alegria, nós temos fé, nós temos respeito pela nossa ancestralidade, nós temos saberes pretos ancestrais. Então, esse projeto que nós vamos... A senhora vai voltar? Já estou dando... Fica a dica, vai ter de voltar. Com todo prazer. Até porque, Baba Sidney, nós não falamos de algo muito importante, que até estava no roteiro para a gente tentar falar, mas que é sobre os desafios, né? Os desafios. E para mim, eu quero só deixar a ponta do iceberg. Deixa a ponta, tá? Para a pessoa ficar motivada, mãe. Por favor. A ponta do iceberg aqui, um dos desafios é enfrentar os babás e as iás brancas no Ilê Axé. Por quê? Porque tem a dificuldade de entender o terreiro como um espaço de resistência preta. E, além do mais, coisa de uns 10 anos para cá, um zum tremendo de que orixá, se fosse preto, não traria tanta prosperidade a quem chega, a quem acessa orixá. Então, associando orixá à branquitude deles lá. Então, isso está sendo um desafio, e para mim é o desafio dos mais duros que nós temos ainda para enfrentar, porque a gente não começou a enfrentar essa questão ainda não. Mas é uma questão vergonhosa, nojenta, que eu tenho visto e tenho acompanhado de perto, e isso precisa parar. Porque esse espaço é um espaço de resistência, sim. É um espaço criado por mulheres pretas, sim. Então, muito respeito com quem veio antes, com quem criou, com quem pavimentou todo o nosso solo para nós estarmos aqui hoje. Então, não venha trazer a sua mente poluída e doentia, focada na branquitude, para dentro dos terreiros. Então, já deixo aqui que essa é uma questão, um tema que a gente precisa conversar
e elucidar essa história de uma vez por todas. Vamos fazer o Diálogos Impertinentes, Insurgentes, e nós vamos trazer esse assunto. A senhora está certíssima. Mãe, um grande beijo. Gratidão, babá, pelo carinho, pelo convite. Quanta saudade. Muita Nossa, saudade. que delícia ouvi-la, que delícia, que delícia. Que coisa Muito bom deliciosa. ter senhor, com essa doçura toda sempre. Gratidão. Um Gratidão, nosso beijo, público. Meu abraço apertado. Pacô, Tori Sambô de Dea, Jair Pagô. Odear, oleo. Aroleo e Sambô, olô. Odear, oleo, que ode. Bi. Ok. Axé, é Beijo, vitória. mãe. Beijo, beijo, beijo. Beijo, pai. Gratidão.